Graças e paz, meus irmãos, é um prazer estar com os irmãos novamente nessa aula de fundamentos. Iniciando mais uma aula hoje, né? Nós estamos aí na 8ª lição, já perto de acabar esse módulo chamado Fundamentos da Escola de Capacitação Bíblica e Liderança. Eu me chamo Pastor Jefferson, é um prazer estar com você, é um prazer estar ministrando essa aula aqui, como outras que foi ministrada. Eu espero que tenha sido um tempo de acréscimo na tua vida, você tem aprendido mais e tenha crescido mais em Deus, biblicamente, teologicamente, que possa ajudar na tua caminhada. Hoje essa aula é um pouco mais rápida, uma aula um pouco mais simples do que as outras, e nós vamos fazer de forma diferente, entendi. E é importante a gente continuar nos dedicando a tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, colocando em prática. E o que é colocar em prática, pastor? Colocar em prática é o que Paulo nos diz sobre o culto racional. Quando Paulo fala lá que nós devemos dar um culto racional, não porque existem cultos irracionais, mas o que é o culto racional? O culto racional é quando eu recebo uma palavra e eu tenho conhecimento sobre essa palavra, eu aprendo sobre essa palavra, através da razão, ou seja, eu recebo a palavra não só pelo movimento, não só pelo arrepio dos pelos do corpo ou por uma movimentação mística, mas eu recebo a palavra de Deus e eu entendo a palavra de Deus. Quando eu entendo a palavra de Deus, ela se torna uma revelação para mim. Quando ela se torna uma revelação para mim, eu agora aplico essa revelação na minha vida. Ou seja, o conhecimento vem, eu entendo a palavra, ela se torna uma revelação, e essa revelação eu aplico na minha vida. O que é isso? É o culto racional. É o culto no qual eu entendi aquilo o qual eu estou recebendo, eu compreendi, e aquilo se torna uma revelação para mim. É muito importante a gente caminhar nisso. Nós vamos orar para iniciar essa aula, tá bom? Eu queria que você fechasse seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa sobre nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas, mesmo quando imaginamos e pensamos, Senhor, que essas coisas estão fora do controle. Senhor, nos ajude a confiar na tua mão poderosa, nos ajude a confiar no teu amor que lança fora todo medo. E, Senhor, e ter a certeza que a condução da nossa vida, a condução da nossa história, nos conduzir a todas as coisas. Nos ajude a confiar, Senhor, nos ajude a acreditar em quem o Senhor é por nós, em quem o Senhor faz por nós. Senhor, nós vamos hoje, Senhor, falar sobre o novo nascimento. Senhor, gere em nós a alegria dessa salvação, de ter nascido novamente, Senhor, de hoje viver uma vida diferente da anterior, de hoje viver uma vida na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, a caminhar mediante essa fé no Senhor, essa fé em acreditar, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem nos levado a viver. Senhor, nos ajude esse homem, aumente a nossa fé, Pai, aumente a nossa fé, esse é o pedido, aumente a nossa fé, para que possamos caminhar, Senhor, em liberdade, Senhor, em ousadia, na Tua presença, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós sabemos que, como eu falei, nós estamos partindo... Primeiramente, deixa eu pedir desculpa, tá? Pelo meu atraso, eu cheguei do quartel agora, corrido, só deu tempo de ligar aqui o computador e já está aqui para a aula, né? Eu trabalho um pouquinho longe da minha casa e, às vezes, eu fico nesse dilema de chegar rapidamente para poder estar aqui na aula. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, nós vamos avançar nessa aula. Se você quiser falar alguma coisa, você pode me interromper, tá? Só você abrir o teu microfone e me interromper, não tem problema nenhum. Se você quiser acrescentar algo, quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade, só me interromper e a gente pode continuar a nossa conversa, tá bom? Nós vamos fazer daquela forma, eu vou falar algumas coisas, logo depois eu dou um intervalo de 2 minutinhos para a gente beber uma água e a gente termina na volta, tá bom? Como eu falei, não é uma lição tão grande, é uma lição mais rápida, hoje a gente vai poder andar mais rápido, creio que em 1 hora aí no máximo, 1h10, aí 1 hora no máximo, a gente
a gente já conseguiu passar o conteúdo dessa lição chamada Novo Nascimento. Tá bom? Então vamos avançar. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia em João 3. João, livro do apóstolo João, João capítulo 3. Cara, vamos falar de Novo Nascimento. Parece um assunto tão comum, é a 8ª lição. Normalmente, João capítulo 3, tá? Eu também estou abrindo aqui. João capítulo 3. Tá. Nós vamos falar de Novo Nascimento, é um assunto que é tão comum, né? Já ouvimos falar tanto, quem é da igreja aí há bastante tempo já ouviu falar tanto do Novo Nascimento, tantas vezes. E normalmente é um assunto que se inicia tudo, né? O Novo Nascimento. A gente já teve 7 lições antes. E por que falar agora, somente agora, do Novo Nascimento? Por que tocar nesse assunto agora, que nós já ouvimos falar tanto? Por que trazer esse assunto agora? É porque nós precisamos ter algumas consciências, né, do que é ter nascido novamente no Senhor. Né? Eu estar novamente agora, embora eu tenha 41 anos de idade física, eu sempre digo que eu sei exatamente o momento da minha conversão. A minha conversão acontece quando eu tinha 15 anos. Eu estava ministrando louvor, ou seja, eu acabei de falar, eu estava ministrando louvor, ou seja, eu ministrava louvor e nem era convertido ainda. Pastor, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Existem pessoas dentro da igreja que não nasceram de novo, estão trabalhando nas coisas da igreja e ainda não tiveram um real encontro com Deus. Acontece, acontece sim. Não significa estar trabalhando na igreja, estar ministrando na igreja, significa que realmente eu já sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, eu já tenha tido um real encontro com Deus, né? Não significa que isso já aconteceu. Significa que eu trabalho. A gente vai ler um texto agora que vai falar de um homem bom, piedoso, um homem que conhecia da Torá, um grande homem, e se chama Nicodemos, que é esse texto agora que a gente vai ler, e ele ainda não havia tido um real encontro com Deus, e ele era um grande religioso da época. Ou seja, eu posso sim estar ministrando na igreja, estar trabalhando na igreja, nunca ter tido um real encontro com Deus. Mas, pastor, como é que eu sei quando eu realmente tenho Cristo em mim, né? É a grande pergunta de muitas pessoas. Pastor, como eu tenho certeza? Eu sempre respondo que existem 2 pessoas no mundo que podem dizer se você teve um encontro real com Deus ou não. Só existem 2 pessoas nessa história toda, só 2 sujeitos que podem dizer se você realmente tem a salvação de Cristo em você. E é o próprio Deus e você mesmo. Não há ninguém que possa dizer isso. Porque quem teve um real encontro com Deus carrega em si o que a gente chama de testemunho interno do Espírito Santo, né? O que é o testemunho interno do Espírito Santo? É a convicção daquele que já teve um encontro com Jesus Cristo. E como eu falei com você, eu nasci dentro da igreja evangélica, eu tenho 41 anos, eu tenho 41 anos dentro da igreja, mas os 15 primeiros anos da minha vida, porque minha conversão vem quando eu tenho 15 anos de idade, quando eu tenho um real encontro com Deus, quando eu vejo que minha vida foi tocada por Ele. Ou seja, durante 15 anos, eu frequentei a escola dominical, eu frequentei os adolescentes, cedo eu já estava no louvor da igreja, aos 12 anos de idade, já ministrava louvor na frente da igreja, mas eu não tinha tido um real encontro com Deus. Aos 15 anos, foi quando eu, com o violão na mão, eu tive o toque do Espírito Santo, e ali houve o meu novo nascimento. Ali eu nasci novamente. Ali eu comecei a minha caminhada como um novo convertido, embora eu já fosse da igreja. Né? Então, é sobre isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente pode passar muito tempo dentro da igreja e não sermos um novo convertido, ou nem nunca tivemos essa experiência de nos convertermos, né? Desse real encontro com o Espírito Santo. Então, eu acredito que isso vai cair muito no texto onde diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu ajudei pessoas, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. Isso tudo é frio, gente, é frio. Tá muito frio aí? Tá frio lá, Magé, né? Tá
muito frio aí, Tá né, muito Tá Chico? geladinho, tá geladinho. Tá Tá geladinho, geladinho, né? que delícia. Que bom, Pastor, que bom. então o senhor se converteu no amor mesmo, né? Não teve um problema assim em relação, porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu tive uma conversão por dor mesmo. Eu tive Dolorosa. a dolorosa, exatamente. Então, eu sou convertida há 20 anos, tenho 40 anos, sou convertida há 20, e eu tive a conversão dolorosa. Então, você vivia dentro da igreja, do berço evangélico, né? O berço cristão, e não tinha uma conversão. E isso que eu vejo que tem muitas crianças dentro da igreja que a gente fala, é muito mais difícil uma criança dentro da igreja, às vezes, realmente ser convertida, porque você teve um alcance difícil, né? É até difícil ser desse É, jeito como foi com você. É complicado até de explicar. É sim. mais difícil ser desse jeito, ser no amor, ser uma coisa assim natural, né? Porque É, muitas das vezes é na dor mesmo, né? é. Então, muitas das vezes Sim, você está lá com uma criança dentro da igreja, que viveu dentro da igreja, e muitas das vezes essas crianças saem, esses adolescentes saem, porque elas não tiveram realmente um encontro, elas estão indo por isso, isso. não É é? estranho, porque parece que, tipo assim, você tem uma vida boa, né? A minha família, para vocês entenderem, por exemplo, tem 9 pastores. Amor, eu tinha. A parte da minha mãe são 14 tios, e a parte do meu pai são 9 tios. E essa família é gigante, só um não era convertido, não era. Ou seja, a família toda cristã, cheia de pastores, cheia de músicos. Parece um cenário perfeito, né? Tipo assim, cara, você nasce dentro da É, igreja, no berço cristão, parece que você não passou por nada, né? E de fato eu não passei por nenhum tipo de tribulação ou de dor para alcançar a salvação. Mas Deus, ele tem a forma dele magnífica de chegar a cada um, né? sim, E tem pessoas que ele vai se achegar pela dor, tem outras que ele vai se achegar como se achegou em mim. Eu estava vivendo o meu dia normal e quando eu pego o meu violão na frente da igreja, ali eu tenho um encontro com Deus. Naquele momento, eu sei o exato momento quando o Espírito Santo toca no meu coração e eu tenho a minha conversão ali, depois de 15 anos já trabalhando dentro da igreja. E claro, a gente conhece outras pessoas que vêm pela dor, vêm pela dificuldade, e outros que foram tocados pelo Espírito Santo no momento da vida, da caminhada, mesmo sem dor ou tudo isso, né? Mas eu acho isso muito extraordinário, porque é a multiforme de Deus, a multifaceta dele de chegar a cada um da forma que ele tem que chegar, no momento que ele tem que chegar, por isso que ele é perfeito em tudo que ele faz, né? verdade. Isso é tremendo. É diferente da minha, por exemplo, a minha família é gigante, tios, primos, e são pouquíssimas pessoas que são. Eu vou contar no dedo, sou eu, o Valmer. Entendi. Deixa eu ver mais quem. Os meus tios, pais do Valmer, que já descansam no Senhor. Mas não é mais ninguém, eu acho. Minha irmã, que também mas se Poucos. afastou. Já é poucos. Pô, nem meu pai nem minha mãe são. Então, assim, meu pai morreu e não se converteu. Orei tanto, mas não foi. Então, assim, é completamente diferente, né? É um universo, né? É, Universo. outro universo, outra É situação. outro universo, é isso aí. Mas que Eu bom, que não bom. é? Que bom. E tanto alcançou Agora sua vida, né, Daniele? eu proporciono à minha filha o ensinamento, tento proporcionar para ela o que na minha casa não teve. Apesar de não ter, a gente não viver numa vida assim disfuncional, né, como falam hoje. Meus pais nunca foram pais ruins, de fazer coisas ruins, mas assim não teve um ensinamento que a gente tenta passar hoje, né, com os Sim, nossos filhos, né, sim, ou completamente diferente, né? sim. E em relação, pastor, quando a criança, quando eu falo criança mesmo, assim, 8, 9 anos, não Aham. adolescente, pré-adolescente, não. Quando fala em batismo, quando quer se batizar, que eu ouço muito isso, minha filha já falou, eu já desconversei, falei que. Porque, na verdade, eu fico sem saber o que dizer. Sem Porque saber o que a dizer. gente não. Porque a criança fala, mamãe, eu quero me batizar. Minha filha com 8 anos. Eu falo, pô, não, será que quer se batizar? Beleza, mas será que é isso Entendi. mesmo?
que é? Entendi. Porque assim, quando eu me batizei, eu tinha 20. Eu me converti com 20, me batizei com 24. Ainda Ou demorei seja, 4 anos você para me meio que batizar. tinha ciência do que estava fazendo, né? Eu tinha consciência absoluta do que eu estava fazendo. Então, ela, não sei que uma criança de 8 anos, que convicção que tem. Apesar que pode ter, não estou falando que nem todo mundo é igual, mas uma cabeça de uma criança, que conversão foi essa, né? Entendi, Para poder falar assim, não, eu quero, eu aceito, sabe? É entendi. isso que porque tem umas que podem ser sinceras, realmente, Sim, nessa escolha. Mas já até que. Qual é a linha tênue aqui que a gente vê ali realmente se é ou não é entendi. aquele novo nascimento para a criança? Então, eu vou tocar nesse assunto Hum, de forma rápida aqui. É um assunto até um pouco polêmico, né? Mas, enfim, eu vou tentar colocar os dois lados para que vocês possam entender como é que funciona tudo isso. uhum, Primeiro, nós precisamos entender o batismo, né? O batismo é um selo, né? É um ato representatório de alguém que reconhece Jesus como Salvador, né? A pessoa já sim. reconhece Jesus como Salvador da tua vida e ela vai ao batismo, ela está dizendo ao mundo que ela tem uma nova vida, que ela está nascendo Uhum, de novo, e isso através do batismo. E o batismo representa que agora você faz parte do corpo de Cristo, que agora você faz parte da nação de Jesus Cristo. O que era o batismo no Antigo Testamento? Né? No Antigo Testamento, acho que eu falei isso até na última aula, era circuncisão. Né? O uhum, batismo sim. ele vem substituir a circuncisão, né? Onde todo menino que nascesse em Israel ele tinha que ser circuncidado para que ele pudesse fazer parte do povo de Deus, né? Aquela era a marca de que aquele menino era parte do corpo de Deus, ele fazia parte do povo de Uhum, Deus. Só que agora a circuncisão acaba e entra o batismo. Todo aquele que é batizado, ele agora faz parte da nação de Deus, do corpo de Deus, né? sim. Então o batismo ele é isso. Aí quando tu fala para criança, existem muitas linhas de pensamento, né? Primeiro, tu vai ter igrejas que batizam crianças e igrejas que não batizam crianças. Crianças que eu Sim. falo é crianças recém-nascidas, né? Sim. Eu, por exemplo, Sim. fui batizado quando eu tinha 2 meses de vida, né? Uhum. E qual igreja? Vou dar um exemplo. Presbiteriana? Eu Presbiteriana? fui batizado na presbiteriana, a igreja presbiteriana. Uhum, A sim. igreja presbiteriana batiza criança. E a igreja presbiteriana, a igreja metodista também batiza criança. Sim. Sim. Entendeu? Fora a igreja católica, é claro. A Sim, igreja é. metodista batiza criança e a igreja presbiteriana batiza criança. Então, quando eu nasci na igreja metodista, desculpa, eu fui batizado na igreja metodista. Uhum. Então, aos 5 anos a gente foi para a igreja presbiteriana e ali eu fiz a minha vida toda na igreja presbiteriana. Mas a igreja metodista e a igreja presbiteriana batizam crianças. Qual é a ideia deles quanto ao batismo infantil? Tá? E aí, rapidamente, existem igrejas que não batizam crianças, como a Assembleia de Deus, como a nossa igreja apostólica também, que não batiza crianças, e outras denominações que a gente poderia dar 1000 exemplos que não batizam crianças e outras que batizam crianças. Mas qual é a ideia de quem batiza criança? É uma coisa muito, muito simples, né? Não tem nenhuma guerra, nenhum tumulto nisso, mas quem batiza criança defende a seguinte tese, né? Você vai pegar lá o texto bíblico, vai ver Abraão fazendo uma oferta de sacrifício em nome do seu filho, tu vai ver Jó sacrificando pelos seus filhos e ainda fala assim, olha, se caso algum deles tiver em pecado, eu estou sacrificando-os aqui em nome dos meus filhos para que o Senhor perdoe os pecados dele. Quando se batiza, a igreja que batiza a criança, ela vai falar do seguinte, olha, a criança ela não tem pleno juízo, né, do certo e do errado, né, para ela poder tomar decisão por Cristo Jesus e por tentar fazer o certo na vida. Então, a igreja que batiza a criança, ela acredita que pela criança, por ela ter nascido de ventres, né, o seu pai é uma pessoa da igreja, a sua mãe é uma pessoa da igreja. Então, essa criança ela nasce meio que representada por esses pais para que ela possa chegar ao batismo, ou seja, o pai e a mãe meio que sacrificam, como Jó fez por essa criança, justificando, entre aspas, que quem justifica é Jesus Cristo, mas dando essa ideia de que, tipo, olha, ela é filha de santos. Então, se ela é filha de pessoas santas, ela pode ser santa também, então ela pode ser batizada, porque os pais são batizados, os pais estão na igreja.
e eles podem levar o seu filho ao batismo, porque esse filho nasce de pessoas que estão em Deus, e aí essa criança pode ser batizada. A ideia é essa, para o batismo nessas igrejas, ou seja, você também é justificado porque você nasceu de pais justificados, então você pode ser levado ao batismo, já que seus pais fazem parte do corpo de Cristo, você também pode fazer. Só que acontece o seguinte, essa criança ela é batizada, né, logo no início da vida dela, nos 2 meses de idade. Mas quando ela tem lá os seus 12 anos, 13 anos, e ela tem o juízo em si para poder decidir por si mesmo, então ela é levada para uma classe catecúmenos, que ela vai fazer um período de ensinamento para que ela possa realmente decidir por Jesus Cristo. E quando ela decide isso agora, com uma certa idade, ela faz o que nós chamamos de pública profissão de fé, confissão de Westminster. Ou seja, a criança vai na frente da igreja, que agora não é mais criança, é um adolescente, né? Ele vai na frente da igreja e ele confessa à igreja que ele acredita em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único salvador da vida dele, como no batismo, nós fazemos um batismo. Ou seja, o que esse adolescente agora faz? Ele está reafirmando aquilo que os pais dele fizeram quando ele era criança. Ou seja, os pais dele batizaram ele criança e agora ele adolescente, ele vai na frente da igreja e confirma, olha, meus pais me batizaram como criança, eu acredito em Jesus, eu sei que ele é meu salvador. Ou seja, é meio que ele está se rebatizando agora com pleno juízo, né? Ou seja, e a igreja que não batiza a criança, ela vai caminhar no seguinte sentido: para que eu vou batizar a criança agora, se quando ela tiver 12, 13, 14 anos, ela vai precisar voltar na frente da igreja para reafirmar tudo aquilo que os pais dela fizeram? É Sim, só esperar ela vai precisar, a adolescência e ela vai lá por si mesma e decide. Ela vai precisar declarar isso de vontade própria. Ela vai ter que Vontade falar própria. que ela, né? Isso. Sim, né? Porque hoje a igreja faz o quê? Ela apresenta. Ela apresenta a criança. Você vai lá, os pais, aí o pastor que vai não é apresenta. E não é metodista, apresenta a criança. Apresenta a criança, isso. Geralmente, a maior parte das igrejas evangélicas são assim, né? Apresentam. A minha filha foi apresentada, não foi batizada, foi apresentada. Isso. Então, ela é apresentada. Mas, por exemplo, isso eu tô falando, o adolescente, tu já sabe que já tem ali e tal. Mas eu tô falando, é muito difícil, quando, por exemplo, a minha filha que é criança ainda. É criança, aí fica me pedindo eu quero me batizar. 8 anos, eu falo o quê? Eu falo, talvez não. Movida pelo emocional do que vê ali, né, no batismo ser bonito. Então, é questão de uma conversa com ela, né? Tipo, filha, não teria problema nenhum você ser batizada agora. Não teria problema nenhum, porque você está em Jesus, afirmar ela, você acredita em Jesus. Mas eu acho melhor a gente esperar você ter uma idade maior, para você ter um entendimento melhor, né? De tudo isso, como foi com a gente. Mas você conseguiu entender por que se batiza criança e não se batiza criança? Sim. Uma igreja batiza por conta disso, por entender que os pais são e a criança já está em Cristo Jesus, mas que a criança depois precisa voltar na frente da igreja, já adolescente, já com entendimento maior, e refazer aquele batismo que não vai ter água, não vai ter batismo, mas ela vai fazer a confissão de Westminster, vai confessar Jesus Cristo como sendo Salvador da sua vida, e as outras partes apresentam a criança na igreja, no batismo, entendendo que não precisa fazer isso, que a criança, quando tiver uma adolescente, um entendimento maior, ela pode fazer isso por si própria, decidir isso, sem ser tido... Mesmo porque não tem um entendimento, né? É igual na igreja católica, a criança é batizada, aí quando chega uma certa idade tem que fazer a primeira comunhão, porque é a confissão dela, que ela está, né, entregando a vida para Cristo, e depois crisma, aquela coisa toda, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma ideia. Né? Eles batizam ali como se fosse uma remissão de um pecado que a criança nem tem ainda. Sim. É como se fosse um pagão. Pagão, vamos batizar aqui. Não existe, né? Isso aí realmente, no nosso entendimento, não existe. Todos nós nascemos como fruto do pecado, né? Um bebê recém-nascido hoje, ele já nasce, ele já tem pecado, né? Claro, frutos de quê? De Adão, entendeu? Sim. De Adão, Mesmo sem a consciência, por conta da queda de Adão, todos os homens nascem no pecado. Aí, sim,
Existe a obra de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, que regenera todas essas coisas. Mas nós precisamos ter a consciência que todos os seres humanos, todos os homens, já nascem em pecado por conta da queda de Adão. Tá bom? Só que, pela santificação dos pais, poxa, então meu filho nunca se batizou, porque o batismo não garante a salvação. Como a gente falou, existem pessoas dentro da igreja que estão batizadas, passam a vida toda na igreja e nunca tiveram um real encontro com Deus. A gente fala agora do batismo do coração, né? Que, poxa, aí sim, eu sei aqui o batismo que eu tenho no meu coração, não somente o ato físico. Isso é muito importante. Mas vou te falar, a maior guerra não é nem essa, porque isso deu para compreender, porque uma igreja batiza, outra igreja não batiza. Sim. É questão só de tempo, de idade, de conhecimento da criança. O problema é a Santa Ceia, né? Porque de todas é entendido que a pessoa só participa da Santa Ceia depois dela ser batizada, né? O mundo só senta para tomar a Santa Ceia quando você é batizado. Só que aí nós temos um grande problema agora. A igreja que batiza a criança, batizou a criança lá com 2 meses de idade. Essa criança ela não participa do batismo até ela fazer a confissão de fé. Desculpa, não participa da Santa Ceia até ela fazer a confissão de fé na frente da igreja. Aí, por outro lado, nós temos a outra igreja, como a nossa, por exemplo. A criança não é batizada, mas participa da Santa Ceia, e só depois, quando ela é adolescente, ela vai fazer o batismo. Essa é a guerra maior hoje em dia. Sobre, não vamos entrar nesse mérito, mas a guerra maior é essa. A igreja que batiza, a criança não toma ceia. E a igreja que não batiza, ela toma ceia. Ou seja, fica tudo desconectado, né? É uma parada muito interessante, parece uma loucura. Mas é o entendimento de cada um, o importante é o coração. O importante é a gente saber muito mais do que o ato somente de descer as águas, mas é a consciência, como você falou, você vai conversar com a sua filha e conversa com ela, olha, eu entendo que você está em Cristo Jesus, eu acredito que você ama Jesus, eu acredito que você é salvo em Cristo Jesus, minha filha, mas que tal você esperar mais um pouquinho, até chegar num entendimento maior para você fazer com consciência e entendendo tudo que está acontecendo, né, para poder caminhar nisso. Isso é tremendo, tá? Vamos abrir lá em João 3, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 10 rapidamente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ou seja, olha só, Nicodemos vai até Jesus Cristo e fala: sabemos que você é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Olha, Nicodemos já tendo um encontro com Jesus, né? Mas há quanto tempo Nicodemos já não está na sinagoga, já não é um mestre da palavra de Deus? Se Deus não estiver com ele, ou seja, todos os sinais, Jesus, que tu está fazendo, se Deus não estiver contigo, nem é possível fazer isso, né? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nossa, Nicodemos cola as placas ali e perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Olha que tremendo. Jesus está falando com um mestre da palavra, um mestre da sinagoga, um mestre da igreja. E Jesus está falando para ele: olha, é necessário nascer de novo. E ele não consegue alcançar essa dimensão. Ele fala: ué, e pode um homem velho nascer de novo? Ou seja, ele vai ter que voltar para o ventre da sua mãe. E Jesus fala para ele: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Né? Ou seja, nascemos da carne, mas é necessário que o homem nasça novamente. É aquilo que a gente estava conversando, nós nascemos, todos os homens já nascem do pecado. Né? O bebê recém-nascido hoje, ele já nasceu no fruto do pecado da queda de Adão.
mas é necessário que todo homem nasça novamente, né? Nasça de novo. E Jesus está explicando isso a Nicodemos, um homem conhecedor da palavra. O que isso nos ensina tamanha forma? Como a gente estava dizendo, podemos passar a vida na igreja e não termos nascido de novo, não ter tido um real encontro com Deus. Pastor, quando acontece o novo nascimento, né? Quando eu identifico o novo nascimento na minha vida? O novo nascimento ocorre exatamente no momento quando eu recebo a Cristo como Salvador da minha vida. Nesse testemunho interno do Espírito Santo. Eu sou nascido de novo exatamente no momento em que eu recebo Cristo na minha vida. Então, aqui eu nasci de novo. Eu sou nascido de novo quando eu sou batizado, quando eu participo da Santa Ceia, quando eu entro na igreja? Não. Beleza? Isso são atos que nós chamamos de sacramentos da igreja. Santa Ceia, batismo, casamento. Santa Ceia, batismo, casamento e outros atos dentro da igreja nós chamamos de sacramentos. Sacramentos são atos que acontecem dentro da igreja. Mas o nascer de novo é quando eu recebo a Cristo no meu coração. Isso é nascer de novo. Nós precisamos entender a caminhada do homem, tá? Se eu tivesse um quadro aqui, eu poderia escrever. Eu vou pegar uma folha branca para ver se vocês conseguem entender esse caminhar. Primeiro, o homem, ele estava morto. Eu vou escrever morto aqui. Morto. Minha letra é horrível, tá? Mas vamos lá. O homem estava morto nos seus próprios pecados e delitos. Todos os homens caíram com Adão, estão mortos. Né? Nenhum homem se salvou. O homem foi tirado do jardim pela sua queda e todos os homens caíram junto com Adão. Todos os homens caíram junto com Adão. Quando o homem está morto, e pela intervenção do Espírito Santo, o Espírito Santo intervém na vida do homem. Ele passa do estado de morto para a vida. E o que é isso? Quando acontece isso, nós chamamos de regeneração. Regeneração. Olha, um homem estava morto e agora ele está passando pelo processo de regeneração. E é importante que você entenda o seguinte, esse processo de regeneração é através do Espírito Santo, intervenção do Espírito Santo. O homem por si só, ele não consegue se salvar. O homem por si só, ele não consegue nascer de novo. Um homem morto por si só não consegue nascer de novo. E como ele consegue isso? Quando o Espírito Santo intervém, e aí agora ele tem condição de nascer novamente. E ele passa pela regeneração. Quando eu passo da regeneração, eu estava morto, fui regenerado, e agora, por eu ter sido regenerado, eu encontro e alcanço a salvação em Cristo Jesus. Eu estava morto pela intervenção do Espírito Santo, porque morto por si só não consegue se salvar. Eu estava morto pela intervenção do Espírito Santo, eu estou sendo regenerado. Quando eu sou regenerado, eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Primeiro eu sou regenerado, não tem como eu ser salvo em Cristo Jesus ainda morto. Beleza? Eu estava morto, agora eu sou regenerado pela intervenção do Espírito Santo e agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Depois que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou justificado. Eu estava morto, pela intervenção do Espírito Santo, eu sou regenerado. Quando regenerado, eu alcanço a salvação. Agora que eu sou salvo em Cristo Jesus. E o que Jesus fez por mim? Me justificou, né? Quando ele me salva, ele me justifica. E agora eu estou na justificação. E depois que eu sou justificado, o que acontece, pastor? Agora, beleza, eu entendi. Eu estava morto, regenerado, salvação, justificação em Cristo Jesus. Depois da justificação, eu sou santificado. Em qual parte da nossa vida nós estamos agora, meus irmãos? Nós estamos exatamente aqui, na santificação, beleza? Estamos nesse processo aqui.
processo de santificação. Antes eu estava morto, morto por si só não se salva. Então eu preciso da intervenção do Espírito Santo, e agora eu sou regenerado. Por quê? Porque o Espírito Santo interviu, e agora eu tenho condições de ser salvo em Cristo Jesus. A partir do momento que eu sou salvo em Cristo Jesus, o que Cristo fez na cruz? Me justificou. Eu passei pela justificação. Beleza, e agora que eu sou justo, beleza? Justificado por ele. Eu sou santo também. Por quê? Porque ele é santo. Eu estou no processo de santificação. Até que eu chegue ao ponto final, que é a glorificação. E agora, eu chego no âmbito final que todos viveremos, aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, quando nós seremos glorificados com ele. Amém? Nós seremos glorificados com Jesus. Esse é o processo que, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós estamos passando por tudo isso. Beleza. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 2:12. Abre a sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2. Deixa eu abrir aqui também. Livro de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Fala assim o texto: naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo estava dizendo quem nós éramos antes. Estávamos sem Deus, né? Estávamos sem Deus, longe de Deus, no mundo. Esse é o homem antes de Deus. Nós precisamos entender que nós somos... O homem, ele é tricotômico, né? A tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. Todo homem, todos os homens têm corpo, alma e espírito. Tá? Corpo, nós falamos da carne. Espírito, nós falamos espírito do homem. E alma é a alma. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Né? Espírito que tem uma alma que habita no corpo. Todo homem é tricotômico. Tendo Deus ou não, convertido ou não, todo homem tem corpo, alma e espírito. Antes do novo nascimento, antes de nós termos Jesus Cristo, nós éramos conduzidos pelas nossas próprias vontades. O que diz isso? O nosso espírito está morto. Tá? Vou tentar fazer aqui com Deus. Nosso espírito está morto. Beleza? Nosso espírito está morto. Esse é o espírito. Ele está morto. Tá? Por quê? Porque nós não temos Deus. Estamos mortos. Nosso espírito está calado, está morto. Logo, nós somos conduzidos na nossa vida pela carne e pela alma. Pela vontade, pelo desejo da nossa alma. Então, antes de nascermos de novo, nós temos uma vida conduzida pela alma. Conduzido pelos desejos carnais. Conduzido pela intenção carnal, pela intenção da alma, pela vontade sentimental. Por quê? Embora nós temos o Espírito, mas esse não é o Espírito Santo, nós temos o Espírito, ele está morto, porque nós estamos mortos. Tá bom? Então, por estar mortos, nós somos conduzidos por alma. E aí, quem não é nascido de novo, quem não teve o novo nascimento, tem uma vida conduzida pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio desejo, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com o reino de Deus, mas conduzido pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio entendimento. Isso é característica do homem que não nasceu de novo, ou seja, seu espírito está morto e ele é conduzido pela alma dele. O que é a alma? A alma é o centro das nossas vontades. A alma é a faculdade das nossas emoções, vontades, desejos. Então, nós somos conduzidos pela alma, antes de ter nascido de novo, e pela nossa própria carne. E o que acontece, beleza? Quando nós nascemos novamente? A tricotomia. Então, quando nós nascemos, nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Que agora, no novo nascido, naquele que nasceu de novo, o Espírito Santo traz vida ao Espírito que estava morto.
O Espírito Santo vem, sopra a zoe de Deus e aquilo que estava morto agora tem vida. Tem vida. E agora que nós temos o Espírito Santo e nascemos de novo, já não somos conduzidos mais pela alma, pelas nossas vontades e desejos. Nós somos conduzidos agora pelo Espírito Santo. Ou pelo menos deveríamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ou pelo menos deveríamos tentar ser conduzidos por aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, está nos moldando. Né? Ou seja, aquele que nasceu de novo não é mais conduzido pela carne e pela alma. Agora que chegou a vida de Deus, a zoe de Deus, no espírito que estava morto, e agora esse espírito vive, agora o Espírito Santo, ele pode influenciar esse espírito. E agora nós somos conduzidos na vida pelo espírito, não mais pela alma. Então, a característica primordial de um homem que nasceu de novo, o testemunho para o mundo de um homem que nasceu de novo, é que agora, antes, ele era conduzido pelas suas vontades, desejos e entendimentos próprios, pela sua própria alma. Mas agora, um homem que é nascido de novo, não mais ele é conduzido pela alma, ele é conduzido pelo Espírito. Então, agora, tudo que ele vive e faz era pela condução do Espírito Santo. Mas, pastor, é quase impossível acertar tudo na vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que um homem que nasceu de novo, ele não possa errar. Eu não estou dizendo que um homem que nasceu de novo, ele não erre. Ou ele não possa, por algum momento, ser conduzido pela sua própria vontade. Não estou dizendo que isso não aconteça, eu estou dizendo que, mesmo que aconteça, esse homem ele vai se arrepender, porque agora ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, certo? Ele não tem mais o desejo de viver uma vida desgarrado de Deus. Ele não tem mais o desejo de viver uma vida longe de Deus. Agora, por conta da intervenção do Espírito Santo na vida dele, e agora que ele é conduzido pelo Espírito, o desejo dele é agradar ao Senhor e ter uma vida conectada a Deus. Não mais uma vida afastada de Deus, mas uma vida conectada a Deus para que ele possa cumprir os desígnios e o desejo do coração de Deus. Essa é uma vida de um novo convertido. Nascer de novo, o que significa nascer de novo? É ser batizado? Não. Podemos ser batizados 1000 vezes e não nascer novamente. Ser nascido de novo é ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo. O que é nascer de novo, pastor? Quando alguém te perguntar, tá, eu não entendo essa coisa da igreja de nascer de novo. O que é nascer de novo? É ser batizado? É estar dentro da igreja? É ter um ministério? Não. Nascer de novo é ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, influenciada pelo Espírito. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. Você pode abrir, antes de você nascer de novo, Jeremias 17:9. Vamos abrir lá em livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, o quê? 17:9. Precisamos entender que antes de nascer de novo, nós éramos conduzidos pelo nosso coração, pelo nosso sentimento, pela nossa carne. Olha aqui que fala Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, antes de nascer, nós éramos conduzidos pelo nosso próprio coração, né? Pelas nossas próprias vontades. E o que é o coração? O coração é enganoso. Quando fala de coração, ele está falando de sentimento, de carne, de alma. E o que é isso? Antes de eu nascer de novo, eu sou conduzido pelo meu coração, eu sou conduzido pela minha alma. Quando eu ainda não tenho Jesus Cristo como Salvador, quando eu não nasci novamente, nasci de novo, eu sou conduzido pelo meu coração. E quando eu sou conduzido pelo meu coração, o meu coração é enganoso. A minha vontade é enganosa, a minha própria vontade me engana. Entende? Então, um homem que não é nascido de novo, ele é conduzido pela alma, pelas suas próprias vontades. Beleza? Por quê? Porque o espírito ainda é morto. Quer ver? Abre em Efésios 2:1. Efésios, capítulo 2, versículo 1.
Antes, olha o que vai dizer aqui, Efésios 2, capítulo 2, versículo de 1. Ele vos deu vida, ou seja, Jesus vos deu vida. Estando o quê? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estamos vós mortos. Nós estávamos mortos, sendo conduzidos pela nossa alma, sendo conduzidos pela nossa vontade. Agora, ele vos deu vida, ele influenciou a vida, ele soprou o zoe, né, na sua vida, e agora, porque você recebeu a vida de Deus, o teu espírito vive, você é influenciado pelo Espírito Santo, agora você é uma nova criatura, nasceu novamente, agora sim, você tem condições de conduzir a tua vida direcionado pelo Espírito Santo. Então, pastor, o senhor está me dizendo que um homem que não tem a Cristo Jesus, um homem que não nasceu de novo, ele não pode ser conduzido pelo Espírito Santo? Claro que não, ele é conduzido pela sua alma. Um homem que não nasceu de novo é conduzido pela sua própria alma, pelo seu próprio desejo. Então, somente é conduzido pelo Espírito Santo de Deus um homem que nasceu de novo. Um homem que recebeu a vida de Deus e agora nasceu de novo. Vou lá daquele papel que eu mostrei antes. Estava morto, regenerado. Agora sim, nascido de novo, eu tenho condições de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou deveria ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, antes, nosso coração, conduzido pelo nosso coração, nós estávamos mortos, enganados pelo nosso próprio coração, conduzimos a nossa vida pelo desejo da nossa alma. Agora, em Cristo Jesus, regenerados pelo Espírito Santo, recebemos a vida de Deus e temos condição de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, porque nós temos a intervenção dele. Não significa que vamos acertar sempre. Não significa que tudo vai dar certo daqui para frente. Não é isso que eu estou dizendo. Até mesmo porque nunca foi assim e não será assim. Então, nascer de novo significa ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Poxa, mas quando eu erro, quando eu peco, quando eu desvio disso, caramba, acabou tudo. Não. O homem ele tem que entender. Por que ele tem condições de se arrepender? Porque ele tem o Espírito Santo. Só conseguimos. É o famoso, Presta atenção que eu vou te falar, hein, é o famoso Espírito Santo incomoda. O pessoal fala muito isso, né? Que incomoda. O Espírito Santo incomodou. Aquele que incomoda, né? O Espírito Santo incomodou. A pessoa que teve um real encontro com Cristo, cara, ela não serve nem para desviar. Né? Ela não serve para desviar. Ela não consegue nem desviar. Porque não tem como. É muito difícil. Na verdade, consegue ficar morno. Consegue ficar morno. Consegue e o ficar morno, pelas dificuldades da vida. O ficar morno, eu posso te falar que o ficar morno é pior que às vezes desviar. Porque o ficar morno, você não se enxerga fora. Você acha que está dentro ainda. Na própria palavra de Deus fala que quando você está morno, é pior, é como se você estivesse em cima do muro. Você é vomitado. Morno, estou a ponto de vomitar. É isso aí. O problema é que muitas das vezes você se mantém em um estado de eu estou aqui. É pior do que se desviar. Só que quando realmente você tem uma conversão, como o pastor Menha falou, quando existe realmente uma conversão e você já entendeu e você já tem a real concepção do certo e errado e de que o que a palavra de Deus diz, convicção interna do Espírito Santo. É isso, você sabe exatamente onde você está pisando, o que você está fazendo. E aí que eu te falo, aí que entra o pessoal falando, o Espírito Santo está incomodando, o Espírito Santo incomoda. Incomoda nas vestes, incomoda no falar, incomoda no agir, no pensar, em tudo. Sim. E quando você chega num ponto de que você está tão morno, que você começa a ficar tão igual ao que está no mundo, que começa a vir a tribulação e tudo que você vê que você não está realmente onde você deveria estar, é que você tem um retorno. É que Deus incomoda para você voltar realmente ao que você era. Então, você nunca... é muito horrível. É muito ruim. Porque você não se vê fora. Aceitar tudo aquilo que o mundo, você começa a ser conduzido pela alma. E tudo vai você não se vê comum, fora. Né? O problema é que você não se vê fora. Você não se vê fora. Eu tô meio dentro, meio fora. O pessoal é muito exagerado. O pessoal é muito exagerado. Eu tô aqui, mas eu tenho Jesus.
É isso. Mas o grande problema disso é não viver uma vida plena, né? Porque tem pessoas que vão passar a vida inteira dentro da igreja, são convertidas, nasceram de novo, mas não vivem a vida plena, porque vive sempre no estado de mornandade ali. Tipo, olha, eu tô morno. Mas, pastor, eu vou te falar uma coisa. Que eu vejo muito e que eu sinto muito em questão disso tudo é que nós também temos um pouco disso. Nós estamos um problema que nós somos muito 880. Nós vamos com a garra toda, com a força toda, e aquela coisa toda, aquela vontade toda. Só que a gente não vive na igreja primitiva. A gente vive numa igreja que não é mais primitiva. Que não vive o que na palavra de Deus, que Paulo, que os apóstolos colocavam ali. Então, muitas das vezes, o próprio crente se frustra quando chega ali na frente e se vê aquilo. Só que o problema é que a gente vai muito o que se vê e não o que se faz. Eu falo isso por experiência própria. Você vai muito pelo que a gente vê, a gente gera muita expectativa, mas não o que a gente faz. O que a gente tem que realmente fazer, a gente deixa de fazer para começar a olhar em volta. Olha em volta, olha em volta. E a gente começa a esfriar por causa disso, porque a gente fica esperando que as coisas venham como se fosse chafariz, né? Venham como se fosse, né? Venham como se fosse, como se diz, como você falou mesmo no início, como se viesse uma coisa mágica, uma sensação, uma coisa que arrepia, e não é isso. Não é isso. É aquilo. O encontro com Deus é o culto racional. Só na revelação, É isso. É o que você vai viver no seu dia a dia, que vai transformando verdade na sua vida. E é uma constância. Sim. Não adianta ir com... É por isso que muitas vezes o novo convertido, se não for bem encaminhado, se não for bem direcionado, ele se afasta. Porque ele vem nessa expectativa e ele vem muito feliz. Por mais que pode estar passando por problema, pode estar passando maior tribulação. Ele vem com a felicidade do novo, ele vem com a felicidade, ele vem com um brilho no olhar do novo, sabe? E ele gera muita expectativa nesse fogo de artifício, né, que se prega também nessa coisa mágica do sentir, né? E só que o problema é que vai se esfriando porque não existe uma base sólida no ensinamento. Muitas igrejas, muitos locais vão muito pelo oba-oba, muito pelo sentir. Estou sentindo. E não adianta, você vai sentir 2 dias, alguns meses, daqui a pouco você vai parar de sentir. Porque esse sentir que você está gerando essa expectativa vai acabar. Porque essa aí é a empolgação, é o amorzinho, é a paixãozinha do início, e daqui a pouco, se você não botar em prática no dia a dia, vem a coisa morna. A gente tem uma frase que eu gosto muito, que a gente pode até anotar essa frase, que serve para a gente poder falar para as pessoas também, prefiro estar na constância do que na intensidade, né? Exatamente. Prefiro andar na constância do que na intensidade. Porque a intensidade, ela vem e vai, mas a constância é o progredir, é o continuar sempre, né? Então, eu prefiro estar na constância do que na intensidade, né? Eu prefiro permanecer do que somente ser intenso por um tempo e não estar mais, né? Isso. E a gente também vê também, né, mediante essa situação que a senhora coloca, que as pessoas, elas criam muitas expectativas, né? A pessoa, ela nasce de novo e ela cria expectativa em homens. Nós não devemos andar em expectativa, nós devemos andar em perspectiva, né? Expectativa sempre serão frustradas, né? A pessoa, ela entra na igreja, ela coloca uma expectativa no pastor, ela coloca uma expectativa no líder, ela coloca expectativa na própria igreja, ou porque está andando agora na igreja, que a sua vida agora vai ser um mar de flores e tudo vai dar certo, porque agora eu tô em Deus. Ou seja, isso já é um perigo, né? Porque já mostra que você está andando com Jesus porque você está interessado em ter uma vida boa, não porque Cristo é Cristo, entendeu? Então, isso já me alerta quando eu vou conversar com alguém. Vai passar mais perrengue do que outra coisa. Não sabe as pessoas.
Quando eu vou conversar com alguém, essa Você vai pessoa chegar, fala assim, você vai ficar cheio de seta, vai vir a Satanás em cima de você, furioso. quando eu converso com alguém, essa pessoa vira para mim e fala, pastor, agora que eu me converti, a minha vida vai melhorar, a minha vida não sei o quê. Eu falei, vai melhorar, claro, porque agora para enfrentar o dilema da vida, tu tem Jesus Cristo. Beleza, antes tu estava sozinho, agora tu tem Jesus Exatamente. Cristo. Agora, melhorar nessa expectativa que você está criando é errada. Por quê? A tua expectativa é o seguinte, agora que eu estou em Jesus, tudo na minha vida tem que dar certo. Isso é uma expectativa errada. Você tem que andar na perspectiva, não na expectativa. Porque você vai se frustrar na expectativa. Você tem que andar com Cristo Jesus porque Ele é. E a minha perspectiva é o seguinte, mesmo que dê tudo errado, mesmo que a morte me chegue, eu estou em Cristo Jesus e reinarei com Ele. Isso é viver em perspectiva. Sim. Isso é viver em perspectiva. Não viver atrás das bênçãos de um Deus que te salvou. A pessoa, ela se converte, entre aspas, se converte, agora eu posso botar entre aspas, ela fala assim, eu nasci de novo, e agora eu vou ser abençoado por Deus, eu estou atrás das bênçãos dele. Não. Eu não estou interessado mais nas bênçãos dele, eu estou interessado no Deus que é dono de todas as bênçãos. As bênçãos vão me seguir. As bênçãos me seguirão, mas eu não estou na minha expectativa disso. Então as pessoas colocam expectativa no pastor, colocam expectativa no líder. Agora, na sua vida que vai dar toda certa, porque eu estou em Cristo, entre aspas, eu estou em Cristo Jesus, mas na verdade não é isso. Quando nós nascemos de novo, a verdade é que quando nós nascemos de novo, e agora conduzidos pelo Espírito Santo, conduzidos na vida pelo Espírito Santo, a minha perspectiva já não é mais desse mundo. Sim. Quando eu nasci de novo, eu entendi que eu não pertenço a esse mundo e que minha dor momentânea, minha tribulação é momentânea. Hoje, pelo peso de glória que eu viverei na eternidade. Então, eu sempre falo que isso que a gente passa aqui pode ser bom ou ruim, é pequeno perto da eternidade. Da eternidade. Você pode ser rico, pobre, doente, saudável, é pequeno, muito pequeno em tempo. Paulo vai dizer, e tudo a sua momentânea tribulação. Paulo vai dizer, a momentânea tribulação que você passa não se compara ao peso da glória. Essa momentânea tribulação que estão passando não se compara ao peso da glória. Então, a pessoa, quando ela nasce de novo, realmente ela nasce de novo, a caminhada vai ensinar ela que é muito mais do que a tribulação. Não é somente, e aí agora eu estou mal porque eu pensei que a minha vida ia ser flores e eu estou vendo que eu continuo na mesma guerra, na mesma luta. Sim, só que agora você está em Cristo Jesus. E por estar em Cristo Jesus, você tem uma paz que excede a todo entendimento, mesmo no meio da guerra. E porque você está em Cristo Jesus, você sabe que mesmo se você perder, você vai ganhar. Porque em Cristo Jesus, para ganhar tem que perder. Enfim, seja... em Cristo agora, a morte é lucro, né? Não é? Agora, na perspectiva de alguém que nasceu de novo, entende que eu tenho Cristo em tudo na minha vida agora, então mesmo que eu perca, eu ganho, e mesmo que eu esteja passando pela tribulação, não estou passando sozinho, Jesus está comigo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não estarei sozinho, porque Jesus está comigo, e agora tudo muda nessa perspectiva. Não é uma expectativa de vida com flores, mas é uma perspectiva na glória de Deus, na vida do peso da glória de estar em Cristo Jesus. E aí muda tudo nessa visão, dessa lição. Evidências de um novo nascimento, né? A gente está falando aqui muito, muito bem dito aí, muito compartilhado por vocês, né? Temos falado da convicção interna do Espírito Santo, quando a pessoa ela nasce de novo, ela não é mais conduzida pela sua alma, não mais conduzida, ou não deveria ser conduzida pela sua alma, não deveria ser conduzida pelas suas próprias vontades, embora que mesmo convertido, nós ainda cedemos ao desejo da alma, nós ainda cedemos muitas das vezes ao desejo da carne ou do coração corrompido, mas temos a convicção do Espírito Santo em nós, então um coração contrito e quebrantado ele não rejeita, logo nós nos arrependemos daquilo que deixamos ser conduzidos e podemos novamente estar caminhando conduzidos pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo ele geme dentro de nós toda vez que nós deixamos de ser conduzidos por ele e somos conduzidos pela nossa alma. Então, o Espírito Santo geme, como foi muito dito aqui, ele incomoda, né? Eu brinquei falando que um pastor, por exemplo, tem uma história de um pastor, a gente fala que não serve nem para se desviar, né? Tem um pastor existe a história de um pastor que ele estava muito cansado da igreja, muito cansado de viver a igreja cansa, né, meu irmão? É complicado lidar com pessoas. Ele muito cansado, desistido, ele falou, Deus, chegou em casa e falou, Deus, olha, para mim deu, não quero mais, chega disso, vou desviar hoje. Ele decide desviar, ele falou, vou desviar, acabou, e ele vai fundo, ele vai, eu conto a história conta que ele pega o carro, vai parar num centro de prostituição, e ele entra desse centro de prostituição falando, olha, acabou, não quero mais, vou me desviar, vou viver as coisas da vida, vou viver as coisas da alma. Ele entra nesse centro de prostituição e, quando ele está sentado lá, uma menina vai se apresentar no palco. Quando ela olha para ele, ela começa a chorar. Ela com uma roupa muito sensual, ela olha para ele sentado, tudo muito escuro, ela começa a chorar e ela desce do palco, vai até ele, chega até nele e fala, pastor, eu sou da sua igreja, o senhor veio me buscar aqui. Eu estou desviado, eu fazia parte da igreja que o senhor era pastor, e o senhor veio me buscar aqui. E ele olha para ela e fala, é claro que eu vim te buscar aqui, minha filha, vamos embora, vamos voltar para a igreja. Ou seja, ele estava tentando se desviar, tentando sair, e nem assim ele consegue. Quando chega lá, Deus coloca uma pessoa na frente dele, e ele, olha, vamos voltar para Jesus, sai dessa vida, eu vim te buscar, realmente. Ou seja, a gente, quando está em Cristo Jesus, a gente não serve nem para desviar, não tem como. Nós estamos nele e ele sempre nos conduzirá. Mas quais são as evidências de um novo convertido? Né? A primeira evidência, né, de um novo convertido, a natureza humana não mais domina a sua vida. A natureza humana não mais domina a sua vida. Qual a primeira evidência? Não sou conduzido pela natureza humana. Eu sei que é tendencioso, nós muitas das vezes somos conduzidos pela nossa carne, pela nossa alma, grita dentro de nós, muitas das vezes, em algumas situações que estamos vivendo, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa alma grita para que nós possamos agir e tomar atitudes mediante aquilo que ela está gritando ali. São os desejos da alma, os desejos da carne, mas uma evidência de quem nasceu de novo é não mais ser conduzido por isso. Uma coisa é você errou uma vez, né? Poxa, fui conduzido pela alma, fui conduzido pela carne e errei. Outra coisa é você viver numa constância, né? De erros, o tempo todo sendo conduzido pela alma. Errou uma vez ou outra, enfim, isso não diz que você não nasceu de novo. Mas uma pessoa que vive sendo conduzida pela alma, a evidência é que ela não nasceu de novo. Então, uma das evidências de que eu nasci de novo, que eu sou um novo nascido em Deus, é que eu não sou mais conduzido pela minha natureza humana, né? Sendo bem duro aqui, por exemplo, uma pessoa que uma vida era viciada em alguma coisa, em jogo, por exemplo, quando ela nasce de novo, ela vai lutar contra esse vício, né? Ela vai lutar contra essa tendência, né? Sendo conduzida pelo Espírito, ajudada pelo Espírito, ela vai conseguir vencer isso, né? Ela vai conseguir vencer em nome de Jesus, ela vai conseguir transpassar isso aí. Mas uma pessoa que não é conduzida pelo Espírito, ela está ali, ela não nasceu de novo, ela vai ser levada pela alma e ela vai viver aquela vida ali sem nenhuma dor, sem nenhum constrangimento, enfim, por conta que não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo não mais é dominado, não mais conduz a sua vida pela natureza humana. A segunda evidência de quem nasceu de novo é porque uma pessoa que é nascida de Deus, né, o texto que a gente leu vai falar isso, né? Porque quem é nascido do Espírito é Espírito. Uma pessoa que é nascida de Deus, a segunda evidência que essa pessoa carrega, que nasceu de novo, é que ela tem um coração desejoso de se relacionar com Deus. A primeira evidência é, não mais sou conduzido pela natureza humana. A pessoa que não mais é conduzida pela natureza humana. A segunda evidência de uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que tem um coração desejoso de se relacionar com Deus, né? Normalmente, quem
não é nascido de Deus, quem não nasceu de novo, não tem uma vida de relacionamento com Deus. Primeiro, porque essa pessoa está morta, ela está longe de Deus, ela não vai ter uma vida conduzida por Deus, né? Então, não tem uma vida de relacionamento com Deus. Mas quem é nascido de novo vai ter uma vida, vai ter uma vida desejoso de ter uma vida com relação com Deus, se relacionando com Deus. Então, essa é a segunda evidência de quem nasceu de novo. É uma pessoa que tem um coração que deseja se relacionar com Deus para que a sua vida seja conduzida por Deus. A terceira evidência de uma pessoa que nasceu de novo é que ela recebeu agora a vida de Deus. Ou seja, aquilo que eu expliquei lá antes, o espírito estava morto. Então, pela intervenção do Espírito Santo, ela recebe a vida e o espírito dela vive. Então, a terceira evidência de que uma pessoa nasceu de novo é que ela tem uma vida de Deus. Ela tem a vida de Deus. É como aquela situação, né? Tem pessoas que às vezes falam, né, para outras pessoas assim: olha, caramba, eu cheguei perto de você, parece que você carrega uma paz. Tudo bem? Tudo na paz? Graça e paz, né? Então, é uma evidência. A terceira evidência é uma pessoa que carrega a zoe de Deus, ela tem a vida de Deus, o espírito estava morto. Nós somos a tricotomia, corpo, alma e espírito. O espírito estava morto pela intervenção do Espírito Santo, que agora chega na vida do novo convertido, daquele que nasceu de novo. O Espírito de Deus gera vida no espírito que estava morto. Então, essa é a terceira evidência. E a quarta evidência é uma pessoa que sabe lidar com os problemas da vida. Pastor, me explique isso melhor. Isso é uma evidência de um novo convertido, de uma pessoa que nasceu de novo? Sim, é. Uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem Cristo, que é conduzida pela sua carne e pela sua alma, é uma pessoa que normalmente não sabe lidar com os dilemas da vida. Por quê? Primeiro que ela está morta, ela não tem o Espírito de Deus para conduzi-la. Então, tudo que acontece na vida é conduzido pela alma, pelo coração, pela emoção, pelos desejos. Então, essa pessoa não sabe lidar com os dilemas da vida. Então, a quarta evidência de uma pessoa que é nascida de novo é que agora ela é uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa que tem a intervenção do Espírito Santo, que tem os frutos, então ela vai ser uma pessoa que vai saber melhor lidar com as situações da vida. Pastor, tu está falando então que porque eu nasci de novo, eu não posso mais passar por dilemas, eu não posso ter uma crisezinha aqui, uma crisezinha ali? Não, não é isso que eu estou dizendo. Somos seres humanos, passamos por dificuldades, né? Tem pessoas que nasceram de novo, que vão ter crise de ansiedade? Tem. Eu não estou dizendo que não passe por essas dificuldades, mas eu estou dizendo que é uma pessoa que tem um equilíbrio maior, sabe que está em Cristo Jesus, que não vai se desesperar, que não vai entrar em desespero. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu sei que a momentânea tribulação que eu passo na minha vida hoje, ela é momentânea, como diz o apóstolo Paulo. A momentânea tribulação, ou seja, a tribulação que você está passando, ela é momentânea, ela tem um período de começar e terminar. Não se compara ao peso da glória que virá. Ou seja, eu sei, agora eu nascido de novo, pela convicção interna do Espírito Santo, que me diz que eu estou em Cristo Jesus, eu sei que eu estou passando por esse dilema, mas que isso vai passar, e eu tenho uma paz que excede a todo entendimento, que é só dada àquele que nasceu de novo. Ou seja, eu posso passar por essa tribulação, mas uma evidência que eu nasci de novo é que eu tenho equilíbrio para lidar hoje com as dificuldades da minha vida. Eu tenho equilíbrio para lidar com as tribulações no qual eu passo. Eu não vivo uma vida de expectativa atrás de uma vida de flores, porque eu nasci e agora estou em Cristo Jesus e a minha vida vai ser só flores. Não. Eu ando numa novidade de vida. Eu nasci de novo. E por eu ter nascido de novo e eu ter Cristo em mim, eu estou atrás de Cristo e não das bênçãos que Ele tem para mim. Ou seja, minha perspectiva está em Cristo Jesus. Não para esse mundo, que a maior evidência de um novo convertido é que não vive mais na expectativa desse mundo, mas vive na perspectiva do peso da glória, da onde eu viverei na eternidade com Cristo Jesus. Não é mais. A maior evidência de um novo convertido
A maior evidência de um homem que nasceu de novo é que ele não vive mais na expectativa desse mundo. Mas ele vive na perspectiva da glória de Deus, da eternidade. E ele sabe que esse mundo, a momentânea tribulação, não se compara ao peso da glória. Então são 4 evidências que eu falei aqui. Evidência número 1, um homem que nasceu de novo não é mais conduzido pela natureza humana. Ele agora tem o Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Evidência 2, de um homem que nasceu de novo. Ele tem um coração desejoso de se relacionar com Deus. Evidência 3, de um homem que nasceu de novo. O espírito estava morto, agora ele recebe a intervenção. Ele tem vida. E a 4ª evidência é que ele vive na perspectiva de viver na eternidade com Jesus, ou seja, ele já não é mais desse mundo, ele já entendeu que aqui a momentânea tribulação vai passar. Então nós temos pessoas, como eu encerro essa aula falando como eu falei lá no início, nós temos pessoas que passam a vida inteira na igreja e nunca nasceram de novo. Nicodemos, como nós lemos no texto, é um homem que era um religioso, que entendia da Torá, entendia da lei, e quando ele vai falar com Jesus, tu vê que ele não entendeu nada, porque quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele fala, como é para nascer de novo, Jesus? Me explica isso. Ou seja, podemos passar uma vida inteira dentro da igreja e não ter tido um real encontro com Deus. Podemos passar uma vida inteira, podemos ministrar na igreja, podemos ter ministério, podemos abençoar pessoas, podemos estar trabalhando na igreja e nunca ter tido um real encontro com Jesus Cristo, nunca ter nascido de novo. Eu dei meu exemplo aqui, eu nasci dentro do berço evangélico, eu tenho 41 anos de idade, 41 anos de crente, mas a minha conversão acontece aos 15 anos de idade. Eu sei exatamente o momento que o Espírito Santo tocou a minha vida. E eu já era ministro de louvor, eu já ministrava a palavra da igreja aos 15 anos de idade. Eu já tinha vivido uma vida, eu ia para a escola dominical, líder de jovens, mas eu ainda não tinha tido um encontro real com Deus. Aos 15 anos, eu já era batizado, como era da presbiteriana, eu já tinha feito a confissão pública de fé, de Westminster, só que somente aos 15 anos eu tive um real encontro com Deus. E ali foi o meu nascimento. Ou seja, o nascer de novo não é descer as águas do batismo. Isso é só um ato. Isso é um sacramento da igreja. O nascer de novo não é participar da Santa Ceia. Isso é um sacramento da igreja. O nascer de novo é a intervenção do Espírito Santo na tua vida, que te regenera a ponto de você alcançar a salvação, ser justificado e agora estar vivendo uma vida santificada porque ele é santo e no futuro seremos glorificados nele. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. Amém? Então, que busquemos isso. Que a nossa vida seja essas evidências do homem que nasceu de novo. Que o Espírito Santo continue acrescentando no teu coração. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar para terminar? Amém. Senhor, muito obrigado. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, por esse dia. Muito obrigado porque o teu amor nos alcançou e nós alcançamos a salvação pela intervenção do teu Espírito na nossa vida. Porque nós estávamos mortos, Senhor, nos nossos pecados e delitos. Mas nascemos de novo, porque o teu Espírito Santo regenerou a nossa história, regenerou a nossa vida. E nosso espírito que estava morto, agora vive. Porque o Senhor nos vivificou. E nós te agradecemos por isso, Senhor, que as evidências de um homem, de uma mulher nascida do Espírito, possam, Senhor, glorificar o teu nome para o mundo. Senhor, que as pessoas possam nos ver e ver um homem e uma mulher regenerada pelo Espírito Santo que vive uma nova vida. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, prazer revê-los. Amém. Prazer revê-los, lindos. Consegui pegar o finalzinho da aula. Eu estava dando aula, corri para cá para pegar o finalzinho. Falei, não vou deixar Glória a Deus. Coisa boa. Foi muito gostoso estar com os irmãos hoje, compartilhar, tá, com os irmãos. Como é bom estar aqui, tá, poder ouvir também a cada um. Espero que tenha acrescentado, que possamos continuar crescendo em Deus, crescendo nessa palavra. Como eu falei, o culto racional
nós entendemos a palavra, ela se torna uma revelação. E quando ela se torna uma revelação, nós aplicamos na nossa vida. Isso é o culto racional que Paulo nos ensina. Que Deus Amém. continue acrescentando na vida dos irmãos. Estaremos aí em novembro, dia 8 de novembro, estamos aí na conferência de dons aí. Vai ser extraordinário, bênção demais. Vai uma galera com a gente, vai ser bênção. E prazer estar com os irmãos mais uma vez. Que Deus abençoe. Um ótimo final de noite. Prazer estar com os irmãos. Daniela, muito obrigado. Ulisses, um abraço. Amém. Grande abraço Fique aos com irmãos. Deus. Beijão na Tchau. esposa. Beijo, querido. Beijo. Tchau. Tchau.